Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje comigo a auditora fiscal Glácia Tavares, ela que coordena o Programa de Educação Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda aqui em Alagoas. E com ela vamos tratar de várias questões relacionadas, inclusive sobre a nota fiscal cidadã, um sucesso que tem crescido a cada ano o número de consumidores que aderem a esse programa que premia, não é? E que colabora também para a transparência no que diz respeito ao consumo aqui em Alagoas. O último sorteio deste ano aconteceu hoje pela manhã e agora a gente conversa com a auditora fiscal Glácia Tavares sobre os ganhadores, não é, desse sorteio. Antes mesmo disso, não é, é importante frisar que esse programa da nota fiscal cidadã, Programa de Educação Fiscal, ele cria uma cultura, sobretudo nas escolas da rede estadual de ensino. Não é isso, Glácia? É isso e mesmo. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você pela oportunidade da gente falar um pouco sobre esse programa, que é um programa que já existe no estado de Alagoas há 18 anos. A base dele é a escola, a base dele é o ensino. Ele é um programa de cidadania. Ele é um programa que desmistifica a relação Estado-cidadã no quesito tributos, pagar impostos, não é? Que muitas vezes, e na maioria delas, não queremos, mas é um mal necessário, porque o Estado não tem como se gerir se não for pelos tributos. Então, a gente desmistifica essa relação, sai da linha, digamos assim, contábil ou tributarista, para que a criança e o adolescente comecem a aprender como é que o Estado funciona. E ele funciona através da arrecadação de tributos, onde ele deverá investir para a melhoria dessa sociedade. Pois é, cria cultura, não é? De não sonegar, digamos assim. Também. E nesse sentido, o que tem se observado ao longo desses 18 anos? Tem crescido a adesão dos consumidores? A campanha Nota Fiscal Cidadã, ela é um pilar que nos ajuda muito a difundir o programa de educação fiscal. Pois é, eu me referi, não coloquei, Isso. mas eu entendi. A Nota Fiscal Cidadã, Isso. cujo sorteio aconteceu hoje, né, o último. A Nota Fiscal Cidadã, ela justamente colabora na capilarização. A gente capilariza mais o programa de educação fiscal. Por quê? Porque o consumidor, ele está sempre, vou falar, ser redundante, né? Consumindo. A gente não tem como não consumir. Então, tudo a gente compra e tudo que você compra, você paga tributo. Ou para o Estado, ou para o município, ou para a União. Então, o ICMS é a maior fonte de arrecadação do tributo do Estado. E é a nossa maior fonte de consumo, porque você vai comprar o pão, você compra o combustível, você compra o remédio, você compra a roupa, você compra o calçado, e tudo você está pagando imposto. Você pede a nota fiscal, coloca o CPF nesta nota, faz um cadastro no nosso site e você já está concorrendo a prêmios. O site que a gente pode observar agora, certo, como está sendo mostrado na base do seu vídeo, e é muito simples, né? Sim, muito simples, ele é executável, explicativo. Você entra lá nesse site, como está aí no programa na tela, e aí você mesmo pode fazer seu cadastro. Se a pessoa se sentir insegura, ela pode se dirigir em qualquer agência do JA, de 8 às 17 horas, no guichê da Cefaz, munida de um documento com foto, e aí ela faz o seu cadastro. O que é esse cadastro? É o seu nome, o seu CPF, o endereço, um telefone de contato e um e-mail. A partir desse momento, você está cadastrado na campanha. Peça sempre a nota fiscal, porque ela é a garantia de qualquer produto que você possa comprar e precise trocar. E ela também é uma garantia de que você está atento ao tributo que você está pagando. Porque no nosso caso, do Brasil, quando a gente compra, você vai na padaria comprar o pão ou você vai comprar o remédio, aquele contribuinte repassa o imposto que você pagou. Então, ele repassa o tributo que você compra, o tributo que você paga naquela hora da aquisição. Está incluído na compra de um bem. E ele é um repassador. Então, o documento fiscal, pedir o documento fiscal, é nosso primeiro trabalho para evitar a sonegação fiscal, como você citou no início, quando foi citar o programa da educação fiscal. Pois é, e nesse sentido, a gente ter que pedir, não deveria ser uma atitude do comerciante já fornecer automaticamente essa nota fiscal, e ela não poderia já estar incluída naquele cupom que a gente recebe?
Na verdade, hoje em dia, depois desses 18 anos de educação fiscal e esses mais de 30 anos que eu tenho na Cefaz como auditora, eu percebo que a maioria dos contribuintes, eles automaticamente lhe dão o documento fiscal. Mas a gente ainda encontra alguns contribuintes, né, que resistem a entregar o documento fiscal, que é um direito do consumidor, que somos eu e você, consumidor e contribuinte ao mesmo tempo, e é uma obrigação do empresário entregar aquele documento fiscal. Ele sabe que é a obrigação dele quando ele se inscreve no CACEAL da Secretaria da Fazenda. Mas, como é cultural, a gente encontra os resistentes na melhoria, né? Mas que pode se considerar minoria no universo? Eu diria que hoje é uma minoria. Hoje a gente encontra mais essa dificuldade em alguns municípios do estado. Municípios menores, a gente percebe ainda uma cultura difícil de aderir a essa obrigatoriedade que o contribuinte sabe que ele tem. Agora, em relação à nota fiscal cidadã, ela foi instituída e hoje é um estímulo para os consumidores que tiveram, e as entidades, sim, agora com esse perfil, esse perfil cidadão, não é? De ajudar a entidades que precisam no trato de alguma frente de trabalho humanista aqui em Alagoas. O último sorteio do ano aconteceu hoje. E quais foram, assim, em linhas gerais, as mais beneficiadas com esse sorteio das instituições? Bom, eu vou fazer assim um breve histórico, né? Claro. Como nasceu a campanha, a ideia desse lado social, solidário, onde a gente consumidor, com o nosso documento fiscal, pode compartilhar para uma instituição social que a gente escolhe no site da Cefaz e ajudar a essas instituições. Alagoas tem instituições muito antigas e algumas até recentes que fazem um trabalho importantíssimo de inclusão social. Hoje nós estivemos na Casa Dom Bosco, que tem a gestão do Padre Tito, que trabalha com acolhimento de menor com problemas com drogas e álcool. Então, é uma casa de passagem que acolhe, que trabalha esses adolescentes. Então, todo sorteio ele é feito em alguma instituição e todo o pagamento do sorteio também é feito numa instituição. Qual é a ideia? A ideia é que todos se conheçam no seu trabalho e a gente possa dar transparência ao recurso que aquela instituição ganhou e como ela está aplicando ele. Porque, Gorete, esse recurso do prêmio, eles prestam conta para a gente. Eles têm até 90 dias após receber o dinheiro. Eles apresentam um prévio projeto da aplicação, de como vai aplicar. Ele gasta esse dinheiro, apresenta a documentação de como gastou, nota fiscal, recibo, o extrato bancário, e nós encaminhamos para a CGE. Nós temos uma parceria com a Controladoria Geral do Estado. Ou seja, esse recurso que totaliza R$1.400.000. Só que esse R$1.400.000, ele é dividido. R$700.000 foi sorteado para a pessoa física, o consumidor, como eu e você e os outros telespectadores. E 700 mil foram sorteados com as instituições sociais, isso. Que elas só vão para o sorteio se eu ou você compartilhar a nota com elas. Ou seja, você abre, quando você for fazer a sua inscrição ao programa, não é? Isso. Lá no site existem as entidades, as 84 as instituições inscritas hoje. E você marca, escolhe só baixa uma vez. Para onde você quer que seja canalizado os recursos. As suas notas fiscais. As suas notas fiscais, no caso. Ninguém tira dinheiro do bolso para doar para a instituição. Se vocês quiserem fazer isso, podem fazer. Não tem problema nenhum. Melhor ainda. Não é? Elas vão gostar, porque elas precisam. Mas a campanha não tem isso. A campanha é compartilhamento de documento fiscal. O meu documento fiscal serve para mim e serve para a instituição que eu escolhi ser solidário. Só que tem uma outra coisa muito bacana. Quando eu compartilho essa nota, eu ganho cupons em dobro para sorteio. Veja que o ato de doar é estimulante. Me dá mais oportunidades, eu vou ter mais sorteio. Porque você precisa de 10 notas fiscais, independente do valor, para gerar um cupom para sorteio. As instituições precisam de 50. Só que quando você escolhe uma para doar, você ganha cupons em dobro. A cada 10, ganha 2. Como é feita essa doação? Eu escolho
a entidade. Sim. E eu passo a ficar fidelizada a essa instituição? Se quiser. Ou posso distribuir ao longo do ano, direcionar para várias instituições? A nossa opção, ela só permite a escolha de uma. Você pode escolher e depois você mudar de ideia. Não, hoje eu quero doar para o Abrigo São Vicente de Paulo, que foi o ganhador de hoje do primeiro lugar. 60 mil reais, eles foram sorteados hoje, o abrigo que fica ali em frente à Cefaz do Centro. Aí, daqui a 6 meses, vamos supor que você diga, não, eu agora quero ajudar para outra instituição. Aí você vai lá de novo, vê qual que você quer e clica lá. Aí, a partir daquele momento, os seus documentos fiscais servem para você e para aquela que você escolheu. Isso acontece num software. Existe um software que roda isso. A extração desse sorteio é feita pela extração do último sorteio da Loteria Federal. Nós pegamos o último sorteio, que foi dia 15. Para descartar qualquer possibilidade. Todas as vezes que a gente vai fazer um sorteio, sai uma instrução normativa do secretário da Fazenda, avisando qual é o dia e fazendo o desmembramento de cada prêmio, o valor de cada prêmio. Hoje nós sorteamos, como eu disse, 700 mil reais para os consumidores, pessoa física, e 700 mil para as instituições. Pois é, a senhora falou que são 60 mil para a instituição, o valor maior da premiação. O maior prêmio foi 60 mil e o menor foi 5 mil. 5 mil. E para o consumidor? O maior foi 50 mil e o menor foi 100 reais. A expectativa das pessoas é imensa, não é? Sim, e a gente... E numa época dessa, de crise econômica... E a gente, assim, tem surpresas maravilhosas, né? Quando Por exemplo, certa feita, no sorteio de outubro... Então, a ganhadora de 30 mil reais, que era o terceiro prêmio, como tem o cadastro dentro da Cefaz, aí a gente busca o cadastro pelo software para encontrar o ganhador, para falar com ele. E aí a gente ligou para ela. E ela estava muito feliz, justamente porque ela estava enfrentando uma dificuldade muito grande na família dela por causa de desemprego. E ela estava com a escola dos filhos atrasado. E ela pôde quitar a escola, ela chorou lá na sala. Quer dizer, a gente vive umas experiências humanas muito bacanas. Quando, ultimamente, nesses últimos sorteios, o que tem mais aparecido são de pessoas com dificuldades nessa linha, ou com um projeto muito grande, tipo... Que faltava aquele dinheiro. Aí aparece aquele dinheiro que vai cobrir o projeto que ela precisa. Que maravilha, porque é uma ação estimulante, né? E renovadora. Certamente as pessoas que começam a colaborar, elas não dão por encerrada essa iniciativa. Não, né? E às vezes tem também aquela situação. Eu não imaginava nunca que eu ia ganhar um dinheiro desse, coisas assim também, né? Porque a gente entra numa campanha... Existe um descrédito, em geral, não é? Sobre sorteio, por exemplo, loteria. Loteria, Mega Sena, tudo isso que se coloca as pessoas... Tem as duas coisas, né, Gorete? Tem aquele que confia, eu sempre vou botar porque eu confio. E tem aquele que é assim, eu me inscrevi, mas eu não botava muita fé e agora foi sorteado, eu não vou deixar mais nunca. Pois é. As coisas do ser humano mesmo, né? E quando vê que os recursos são canalizados também para instituições que estão numa situação tão difícil quanto, né, muitas vezes. O que você poderia me dizer das instituições que foram premiadas agora e que estavam numa situação muitíssimo difícil? Nossa, eu tenho relatos, assim, maravilhosos, né? Eu fazer esse relato nem é tão bom. A melhor coisa era se um dia você tivesse a oportunidade de pautar e convidar alguma instituição dessa para conversar com você. Saber a importância desse recurso. Porque assim, eu vou legislar em causa própria. Eu fico à vontade de legislar, mas eu acho que o melhor é, ao vir alguma instituição e você conversar com ela, com a pessoa da instituição, com o gestor, e ela lhe falar o que isso tem... É estimulante porque algumas instituições que se inscreveram há pouco tempo já receberam premiação, não é? A campanha está no ar há 3 anos, desde julho de 2016. Nós começamos com 19 instituições, hoje nós temos 84.
É a credibilidade, né? Sim, como eu estava falando antes, tem uma transparência do recurso, porque esse é recurso público. Nós trabalhamos com educação fiscal, nós falamos sobre receita e despesa, sobre o que é aplicar corretamente o dinheiro do imposto arrecadado. Então, as instituições, elas aplicam corretamente, elas prestam conta desse dinheiro e o trabalho acontece e há melhoria. O próximo sorteio será quando? Em abril do ano que vem, 2019. Portanto, vamos aguardar. Na Páscoa. E agora vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a auditora fiscal Glácia Tavares, ela que é coordenadora do Programa de Educação Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda aqui de Alagoas, e tem várias atividades aqui que a gente vai discorrer no decorrer da entrevista. Mas antes, Glácia, eu queria saber o que foi que aconteceu, uma tentativa de fraude. Essa semana houve uma mobilização na Secretaria da Fazenda para explicar que não tem contato direto, que estavam ligando para informar sorteio de prêmio que não existe, fora do que a Secretaria oficialmente realiza com a nota fiscal cidadã. Sim, há uns 15 dias atrás, alguns consumidores se dirigiram à nossa sala na Jacaracica, onde trabalhamos, outros ligaram para o prédio sede, para o nosso call center, que eles estavam recebendo uma mensagem de SMS, que dizia assim: você foi sorteado pela Cefaz, era até assim, e você ganhou R$3.000, venha buscar seu prêmio, só dizia isso. Então, algumas pessoas chegaram na nossa sala, mostraram para mim o SMS. Aí eu falei, ó, isso aí é um golpe, isso é golpe. Peguei o número de telefone, entrei em contato com a inteligência da polícia. Eles descobriram que isso provavelmente era um telefone pré-pago, que é onde eles mais fazem isso, que não há um controle. E aí eu expliquei para o consumidor, digo, olha, a Secretaria da Fazenda não manda SMS para ninguém. Primeiro ponto, ela não manda mesmo. O segundo é o seguinte, não existe nenhum prêmio de R$3.000. Não existe esse valor de prêmio. O menor prêmio é R$100, pessoa física. O maior prêmio é 50 mil. Nesse intervalo tem prêmio de R$200, de R$500, de R$1.000, de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil e 50 mil. Mas o mais importante não é esse valor que ele colocou lá, o golpista. É que a Cefaz não manda SMS para ninguém. Porque a conta é pessoal, como uma conta bancária. É uma conta bancária, Gorete. Você entra lá na sua conta, você tem uma senha para entrar na conta. Se você esquecer essa senha, você tem que se dirigir à central de já e pessoalmente fazer essa senha, não faz por telefone. Se esquecer a senha, tem que ir lá Tem que ir lá pessoalmente refazer uma senha. Você não faz por telefone. Faz por uma procuração, até faz, mas tem que ir pessoalmente, não faz por telefone. E a Cefaz não tem esse contato por SMS. Pois é, o pagamento de premiações nunca foi requisitado dessa forma. Não, né? nunca. Aí essa semana, sexta-feira passada, uma outra linha de golpe. Acho que viu que não dava certo. Tentou uma nova forma, modalidade. Modalidade, é. Qual? Eles telefonava para a pessoa e dizia, olha, você foi sorteado num prêmio da Cefaz. Se dirija ao banco tal para poder fazer a transferência do dinheiro.
Aí as pessoas ligaram para o nosso call center, que tudo é gravado. O nosso call center instruído, porque a Cefaz não liga para dizer a você que compareça à agência bancária, não existe isso. Por exemplo, hoje... Um alerta para... por exemplo, consumidor, hoje nós fizemos o sorteio. Se você entrar agora na sua conta, a conta é sua, só você pode entrar nessa conta. Você vai entrar e você vai ver um lançamento lá. Crédito de sorteio no dia 17/12. Aí vai estar o valor que você foi sorteado. Aí você clica e pede para a Cefaz pagar. Mas é você que entra na sua conta. Ninguém mais. Mais ninguém. Mais ninguém, Gorete. Portanto, porque é uma conta de banco, entendeu? É a primeira vez que isso ocorre? Que eu tenho conhecimento, é a primeira vez. Em 18 anos do programa? Antes da nota fiscal cidadã, tinha a nota fiscal alagoana, mas eu não fazia parte do gerenciamento dessa campanha. Eu não sei se houve alguma coisa nessa linha. É porque nesses últimos 15 dias Sim. houve uma chuva de tentativas de fraude. Entraram em WhatsApp, em contas de WhatsApp, enfim. Eu vi que teve deputados, exatamente, aqui se eu não mesmo, me engano, aqui. O deputado do Holanda, Marcos Barbosa, foram vítimas deste golpe. E, portanto, é algo que a telefonia tem de ter responsabilidade também, não é? A gente da Cefaz, imediatamente quando, sexta-feira, o call center recebeu umas 5 ligações pedindo esclarecimento sobre isso, o secretário da Fazenda me autorizou imediatamente a começar a agendar entrevistas para esclarecer para a sociedade isso que eu falei. A conta é pessoal, Secretaria da Fazenda não vai ligar para você, muito menos mandar você se dirigir a um banco. Você que é o detentor da sua conta, entre na sua conta e veja se você foi sorteado. Pois é, as operações de transferências de valores só acontecem por meio desse contato, do site. Do site. Você consumidor, entra na sua conta. Não é a Cefaz que pede o seu dinheiro. Você precisa entrar lá, ver o lançamento e pedir para pagar, clicar, pague. Aí a Cefaz avisa quando vai pagar. Quando você pede para pagar, é você que coloca os dados bancários aonde você quer que acredite aquele prêmio. Se a pessoa tiver alguma dificuldade, né, não tenha acesso a um site, ela mora numa localidade, ou ela foi informada sobre, olha, saiu e tal, ela pode ir à Secretaria da Fazenda pessoalmente. Pode. Vamos supor que você, consumidor, more, sei lá... uma região de difícil acesso. Você mora em Coité do Noia, que é da região de Arapiraca. Então, se você não sabe, você soube que foi sorteado, você se dirige a Arapiraca, que quem mora naquela região geralmente vai lá na nossa GRAF, como a gente chama, nossa gerência de fiscalização de Arapiraca, e um servidor da Fazenda vai lhe atender, vai digitar, vai ajudar você a digitar lá o acesso na sua conta e você pede o pagamento. Se você mora em Maceió e tem essa dificuldade, você se dirige às centrais de Já. Nós temos 3 que atendem de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. Pois bem, acredito que agora já está muito bem explicado, né, e a população não caia nesse golpe. Isso. São inúmeros que estão sendo colocados ultimamente. Se cair no golpe, o nome desse tipo de golpe é estelionatário, estelionato. Você tem que fazer um BO. Tem que ir à polícia, inicialmente. Fazer um boletim de ocorrência na polícia. Portanto. Mas, para finalizar, a inteligência da polícia já tem ideia de onde partiu? Não, nós tivemos o contato no primeiro momento das mensagens. Foi quando eles me disseram que aquelas mensagens estavam vindo, que eles têm rastreadores, uns softwares lá, que eu não sei dizer o nome agora. Claro. E eles estava vindo de um telefone pré-pago. E é difícil de pegar um telefone pré-pago. Esse da ligação, eu estou com um áudio no call center, que isso foi na sexta-feira agora, está bem quente essa notícia. Esse áudio já foi disponibilizado para o meu e-mail e eu vou passar para o pessoal da polícia. Quem sabe, né? Quem sabe. Através Estamos atentos. É verdade. Pois bem, falemos agora, Grácia, sobre o curso de disseminadores de educação fiscal online. Certo. O que vem a ser, na prática, esse curso? E quantos disseminadores, digamos, nós temos já formados para essa atividade? Em Alagoas, nós temos mais de 4.000 disseminadores de educação fiscal. Por que existe o curso de disseminador? O curso de disseminador fiscal é um curso online, free,
A oportunidade dele é para você ter mais conhecimento sobre a educação fiscal e os profissionais da área de ciências contábeis, economia, direito, eles podem fazer esse curso que entra até com uma vantagem de pontos na sua colação de grau. Agora, qual é o grande diferencial do curso de disseminador? Primeiro é capacitar você, como o próprio nome diz, para ser um disseminador da educação fiscal. E ele pode atuar como? Ele nos ajuda na monitoria de aulas para os alunos. Porque tem o conhecimento básico. Exatamente, ele faz um específico. Curso, hoje de 60 horas, está tendo um upgrade desse curso, porque ele é todo gerenciado pela ESAF, que é a Escola Superior de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda. Esse curso, esse ano, nós disponibilizamos poucas vagas, porque nós estávamos com um número suficiente de disseminadores. O ano que vem, ele vai ser disponibilizado provavelmente a partir do mês de abril, porque a ESAF está fazendo uma modificação nele. Ele vai passar a ser 80 horas, hoje ele é 60, ele vem numa modalidade agora de 80 horas. E há inclusão de parcerias firmadas com o PROCON e Instituto de Meio Ambiente também? Nós temos parceria com vários órgãos, CGU, CGE, Ministério Público Federal, o IBAMA, o IMA, as controladorias, tanto geral, do estadual como a União, porque hoje em dia esses entes, eles trabalham muito com a cidadania. E o programa de educação fiscal, a base dele é desenvolvimento de cidadania. Além de Alagoas, que outros estados trabalham com a educação fiscal? Todos os estados do Brasil já trabalham com o mesmo tempo de efetivação do programa? O mesmo tempo de efetivação. O que você vai notar a diferença é alguns estados que estão mais à frente, outros que estão mais atrás. Questão de prioridade política, não é? Exatamente. Infelizmente. Alagoas, como está? Alagoas está bem, eu diria. Esses 4 anos o programa voltou a crescer bastante. Nós temos um apoio irrestrito do secretário da Fazenda, o governador também, porque se o George Santoro apoia, é porque o governador também apoia. Então o George nos apoia indiscriminadamente, as ações que a gente desenvolve nas escolas. Nós estamos em 3 escolas de tempo integral, com a disciplina eletiva de educação fiscal. E isso já é algo que vai mudar a cultura, né, desses jovens. Nós estamos na UNEAL de Arapiraca, no curso de Ciências Contábeis, com a disciplina Educação Fiscal, desde o ano passado. E nós estamos firmando agora com a Universidade Federal, estamos na confecção do convênio de cooperação para implantar a educação fiscal nos cursos de Ciências Contábeis e Economia da Universidade Federal. A senhora falou que em alguns municípios tem algumas dificuldades, municípios menores. Sim. E nesse sentido, qual é a estratégia que pode utilizar a Secretaria da Fazenda, por meio do Programa de Educação Fiscal, para sensibilizar e inserir esse programa na educação básica, e também sensibilizar os consumidores, a sociedade em geral, a aderir ao programa? É uma outra fase importante de ter as instituições na campanha. Por quê? Como as instituições sociais, elas só vão concorrer a sorteio se eu, consumidor, doar meu documento fiscal, quando elas estão nesse interior, nesse município menor, elas começam a trabalhar a sociedade daquele município a pedir o documento fiscal. Porque ela precisa. Por exemplo, nós temos a Associação Madre Esperança, em Joaquim Gomes. Joaquim Gomes é uma cidade muito pequena. E o que ela já melhorou, aquela instituição que ela acolhe crianças e adolescentes e idosos... É visível. É visível. Então, ela começa a sensibilizar a própria sociedade que é importante pedir a nota. Quando o contribuinte lá resiste um pouco a pedir a nota, aí nós entramos, enquanto Secretaria da Fazenda, com uma educação preventiva. Aí o fiscal vai lá, faz uma palestra, tenta, junto com o CDL local, fazer uma noite ou uma tarde em que a gente fale sobre educação fiscal, sobre outras coisas, para que os empresários possam se sensibilizar das obrigações que ele tem junto ao consumidor de entregar o documento fiscal. E ter um exercício cidadão. Ao mesmo tempo, né? Como é que vai crescer? Inclusive, Gorete, porque assim,
Quando o Estado arrecada, o que o Estado arrecada, 25% da arrecadação do ICMS vai para o município. Então, quanto mais arrecadar, melhor para o município. Você pedir né? o documento fiscal e a arrecadação acontecer nos cofres, melhor vai ser para o seu município. E há uma resposta? Sim, há uma resposta. É um trabalho. Recentemente, em junho do ano passado, nós fizemos um seminário com a AMA. Nós trouxemos vários palestrantes da CGU, do Ministério Público, da Secretaria da Previdência Social, para falar sobre educação fiscal e modificações de gestão fiscal, para que os municípios se modernizem e trabalhem cada vez mais visando uma eficácia na sua administração. Que passa pela transparência. E a gente sabe que muitos municípios não contam com a sua auditoria fiscal fixa no município. Sim. Muitas vezes se utilizam de escritórios na capital, não tem, até fisicamente é difícil para dar conta, digamos assim. A senhora, como auditora fiscal, sabe disso, não é? Né? É a primeira medida que se pode ter, essas administrações, seria colocar a sua estrutura administrativa e fiscal no próprio município. Sim, é uma outra coisa. Então, nesse seminário, a gente tratou de várias questões. E quando tem uma instituição, como eu citei o caso da Associação Madre Esperança, aí nós vamos naquela comunidade, no caso, naquele município, na comunidade instituição, fazemos uma palestra, convidamos os vereadores, convidamos os empresários, representantes do CDL, gabinete do prefeito, para que todos se unam para melhorar a arrecadação daquele município e, consequentemente, aquela instituição, porque ela precisa daquela compartilhamento daquela nota fiscal para que ela possa concorrer no sorteio e fazer as melhorias que ela precisa. É isso. Tomara que sejam sensibilizados. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. O Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, desenvolve mais de 10 programas e projetos sociais que levam o esporte para milhares de brasileiros por todo o país. Virando o Jogo, atividades esportivas e educacionais para a comunidade. Esporte e Cidadania, reescreve histórias de milhares de jovens. Vida Saudável, aqui os idosos são protagonistas. Esporte para todos, participe dos programas. Acesse o site, saiba mais. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe a auditora fiscal Glácia Tavares, coordenadora do Programa de Educação Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas. Glácia, façamos agora uma avaliação sobre a implantação, não é, da disciplina Educação Fiscal em alguns municípios, além de
da capital, que já está consolidada, digamos assim, mas em escolas do Agreste de Alagoas, que já estão vivenciando essa prática. O que se observa no acompanhamento dessas escolas com a implantação da educação fiscal? O que muda na relação da escola com o governo, das crianças com a família? Há digamos assim, um efeito multiplicador dessas informações? Sim, o melhor case nosso do interior é a cidade de Campo Alegre. A cidade de Campo Alegre, a educação fiscal é lei. O programa de educação fiscal é uma lei do município. Nós trabalhamos lá que bacana. hoje. É muito bacana. Que poderia ser estendido para os demais municípios, não é? A segunda quinzena de novembro, o Yuri, que é o nosso diretor pedagógico da área da escola, ele esteve em União está viabilizando a lei também para ser uma lei, educação fiscal lá na cidade e, consequentemente, na escola. Em Campo Alegre, os alunos já aprendem educação fiscal na sala de aula e o efeito é multiplicador, sim, porque eles começam a entender a relação, como eu falei no princípio, Estado-cidadão, qual a obrigação do Estado, qual é o direito, qual é o dever do Estado. Qual é a obrigação do cidadão, qual é o direito, qual é o dever desse cidadão. Cria-se uma consciência crítica também. Né? E aí você vai interagindo e conhecendo que a máquina pública, ela só trabalha melhor se a sociedade está consciente do seu real papel enquanto sociedade. Porque a gente não pode achar que elege o político e não vai acompanhar o trabalho, e não vai acompanhar o que eu quero para a minha cidade, o que eu quero para o meu estado. Você tem que acompanhar. Então, você precisa entender como é que acontece a relação do Estado com essa sociedade, nas obrigações e nos deveres. E ter a condição de cobrar. Lógico. Sem conhecer fica difícil. Então, Campo Alegre, ela é emblemática para a gente, porque ela já implantou isso, é uma lei. A equipe que trabalha, ela é formada pela Secretaria de Indústria e Comércio do município, pela Secretaria de Educação e os professores, a equipe de professores das duas escolas municipais e uma escola estadual. Como os professores são preparados para ministrar aulas de educação fiscal? Nós temos o material pedagógico, temos o curso de disseminadores, que é um reforço, e todo o material pedagógico. Então, eu e o Yuri, principalmente, nós fazemos as oficinas e vamos fomentando isso. Temos o material impresso. Infelizmente, como eu vim da Casa Dom Bosco, aí eu não trouxe o material para mostrar aqui. Sem problema. Nós temos um material, são 4 cadernos que nós trabalhamos em sala de aula com o professor, e com esses cadernos, o professor transforma aquilo em aula. E ele vai falando de educação fiscal em qualquer disciplina. Transversalidade. Isso, transversalidade do tema. Então, se ele vai falar de geografia, ele fala de educação fiscal. Se ele vai falar de matemática, ele fala de educação fiscal. Se ele vai falar de história, ele fala de educação fiscal. Aí nós temos esse material pedagógico já pronto, confeccionado pelo Grupo Nacional de Educação Fiscal. Quantos municípios já aderiram ao programa? Desta maneira, como Campo Alegre, 5 municípios. Da região ou distintos? Distintos. Desta maneira, né? Como Campo Alegre, implantando já como disciplina e tudo. E nos demais já... Estamos caminhando. Aí quando um vai dando, aí vai fazendo sucesso. Por exemplo, em outubro estivemos em Campo Alegre, fizemos um seminário e chamamos vários municípios para poder fazer um planejamento das ações do programa de educação fiscal naqueles municípios a partir de 2019. Esse curso de disseminadores na formação da educação fiscal, ele foi encerrado já este ano? Sim. E no próximo ano, quando serão abertas novas turmas? A ESAF está planejando para em abril abrir essas novas turmas. Não posso dizer que é uma data fechada, porque nós temos uma transição, inclusive, de presidente, de governador e tudo. Política, né? A política, o novo mandato, né? E aí o que acontece? Vai chegar um novo diretor, provavelmente, mas está tudo planejado para reabrir a partir de abril. Qual a expectativa que
uma pessoa como você, que está à frente desse programa há tantos anos, que pode avaliar os fluxos e refluxos, né? A expectativa de uma nova gestão no país que está fazendo algumas restrições em relação a programas sociais, a programas que têm esse perfil, digamos assim. Bom, eu acredito que como a sociedade está se mobilizando mais pelo que ela quer, em linhas gerais, mesmo que estejam acontecendo algumas restrições, eu sempre acho, pelo cenário, que a própria sociedade vai se mobilizar para querer que aconteçam ou que aumentem ou que continuem os programas na linha social, digamos assim, né? Tem uma possibilidade de um Ministério de Cidadania. Exatamente. Né? A educação fiscal ela está abarcada pelo Ministério da Fazenda. E a partir do Ministério da Fazenda, as secretarias estaduais de Fazenda. Então, tivemos uma última reunião agora em Brasília, lá na ESAF, o Brasil todo que trabalha com a educação se fez presente, teve a entrega do Prêmio Nacional de Educação Fiscal. E pela ESAF, não existe nenhuma evidência de que o programa será interrompido ou coisa que o valha, muito pelo contrário. Até porque o país precisa fortalecer essa questão dos tributos, não é? Sim, eu acho que a sociedade, ela continua caminhando no processo de evolução. Pode não ser na velocidade que eu desejo, que você deseja, mas eu vejo que as coisas caminham para a evolução. E a consciência do que é direito e do que é dever, né? também. Do que é dever também, é verdade. Pois bem, que balanço nós poderíamos fazer sobre a existência do Programa de Educação Fiscal da Secretaria da Fazenda nesses anos todos em que ele tem atuado no dia a dia, na sala de aula e socialmente falando, não é? Em Alagoas, o programa ele tem uma condição de estabilidade. Ele é um programa que, desde que ele foi instituído em 1999, ele tem caminhado. Em algumas gestões, ele pode não ter avançado a contento na parte educacional, mas ele não ficou estagnado. Em Alagoas, o programa não estagnou. Em alguns momentos, eu avalio que ele teve uma velocidade mínima. Um refluxo, né? Um refluxozinho, poderia, um problema estomacalzinho. Piada sem graça, né? Pois mas mas um refluxo pode ocorrer, não é? Né? No sentido literal da palavra. Então, assim, em Alagoas, o programa não estagnou, ele tem caminhado. Nesses últimos 4 anos, nós avançamos bastante. A campanha nos ajuda muito, porque a área social das instituições, elas pulverizam bastante, sensibilizando o consumidor, e as escolas aderindo, principalmente em municípios, como eu citei o caso de Campo Alegre, que ele é emblemático, ele é um case. Nós levamos Campo Alegre para o Brasil conhecer, né, nessa última reunião que tivemos. Porque institui-se uma política educacional voltada para a educação fiscal. Para a educação fiscal. Específica, não é? O que a prefeitura arrecada, ela gasta assim, é dessa maneira. Isso é muito importante. Isso é prioritário num país que quer crescer da melhor maneira possível e democraticamente, não é verdade? Democraticamente no sentido de atender a todos, ainda isso. Que a sua pirâmide não seja, digamos assim, tão justa. Tão justa. Exatamente. Mas caminha-se para isso, né? É verdade. Tudo é um caminhar, né? No Brasil, o programa também cresce. O programa não está estagnado no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos 14 estados com campanha semelhante à nossa. Semelhante. Por que semelhante? Por exemplo, no Brasil, o único estado que tem campanha e que se presta conta do dinheiro é Alagoas. A gente é emblemático nisso. Vanguarda. Nenhum outro estado exige a prestação de conta do dinheiro gasto. Nós exigimos. Nós saímos na frente disso, tem alguns estados que estão até estudando a possibilidade. Que é o correto. Que é o correto, né? Exatamente. Já que vamos falar de educação fiscal, que façamos da melhor forma. Trabalho. Se a gente não tivesse o grupo de auditores chefiado hoje pela doutora Clara, seria muito difícil para a gente, porque quem audita as contas do dinheiro que as instituições recebem são a equipe de auditores da Controladoria Geral do Estado, que é uma parceria indispensável para nós. E eterna. Eu espero. Pois bem, infelizmente chegamos ao minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações? Não, primeiro é agradecer a oportunidade, dizer a você, consumidor, que olhe sua conta, dê uma olhada
lá na sua conta da campanha, veja se você foi sorteado, conheça o programa, compartilhe sua nota fiscal com a instituição social, veja o quanto de melhoria o consumidor que compartilha tem efetivamente ajudado essas instituições sociais. Glácia Tavares, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você, Gorete, pelo carinho e pela atenção. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.